Fala galera, beleza? Eu sou o Chico Cremista e hoje tu tá no Portal. Então galera, hoje estamos de volta para mais um vídeo aqui no Portal Imortal. E já que estamos em quarentena, eu quero pedir, antes de pedir like, pedir para se inscreverem, pedir para compartilhar para Morena, eu quero pedir primeiramente para vocês ficarem em casa, que tá feia a coisa aí fora e se sair é pior, só saiam pro necessário, por mais que não dá para evitar. Isso é um pedido meu para vocês que acompanham o Portal Imortal. Eu quero agradecer por nós já estar com 137 inscritos, quase 150, e eu tô muito feliz com tanto de inscrito que já tá pegando o canal. Eu quero agradecer muito a isso, mas agora vamos deixar de enrolação. Deixa o like, passa pra Morena, passa pro tio, passa pra tia, papagaio, periquito, pra Kimitz. Kimitz tem celular, quem não sabe, ela é tecnológica. Então, galera, bora pro vídeo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as 7 contratações. 7 não, 6, por causa que o Caio Henrique acabou saindo ontem, por causa que o Atlético de Madrid, o time que ele é, de verdade, que ele veio por empréstimo aqui pro Grêmio, mas o time de origem dele é o Atlético de Madrid lá da Espanha, e pediram a volta dele para fazer a reserva do Renan Lodge. Então, infelizmente, nós perdemos um baita jogador, mas é assim, poderia ser bem previsível, antes mesmo já tinha essa possibilidade. Então, nós vamos falar sobre o Vitor Ferraz, sobre o Lucas Silva, o Wanderlei, o Orejuela, o Thiago Neves e o Diego Souza. Vamos em ordem cronológica de contratações, começando pelo Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, galera, tem 32 anos de idade, é de João Pessoa, na Paraíba. A função dele é lateral direito e a estreia dele foi no jogo do Grêmio contra o Caxias na Arena do Grêmio, que infelizmente nós acabamos perdendo por 2-0 pro Caxias. E o último jogo que ele fez foi o Grenal das Américas, que saiu 0-0, mas foi um baita jogaço para entrar para a história do Imortal. Então, galera, ele tem 9 jogos já com a camisa do Grêmio desde que começou a jogar e tem um gol, com um total de 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o jogador, lembrando que ele é o número 2 do nosso tricolor. Bom, para mim, o Vitor Ferraz encaixou como uma luva na lateral direita, junto com o Alisson. Eles foram muito bem juntos, fizeram uma baita dupla, mas não estamos aqui para falar da dupla dele com o Alisson. Mesmo assim, é uma dupla muito entrosada e que se deu muito bem no início dos jogos. O Vitor Ferraz, nós temos muita vantagem com ele, que assim como ele sabe defender, ele sabe atacar. Ele é muito ofensivo, mas também não deixa a desejar na defesa, que era sempre esse um dos erros dos nossos laterais ano passado, que era o Léo Moura, que ele não conseguia voltar a tempo da marcação devido à idade, o Galhardo, que infelizmente eu nem vou falar, senão só vou falar sobre o Galhardo, é tanta coisa ruim que ele fez, e o Léo Gomes, que era o melhor, mas acabou se lesionando no meio do ano. E o Vitor Ferraz chegou para botar alguém experiente e bom nessa lateral direita do Grêmio. Por isso que eu acho que ele foi muito importante para o Grêmio nesse início de ano, juntando experiência com habilidade. Isso é muito importante. Num elenco, tu tem que ter experiência para não tremerem em jogo, mas também tem que ter juventude para botar mais ritmo para o jogo não ser cansado só com idoso, como vem dizer, mas é isso, eu acho que o Grêmio é muito assim. Por isso que as contratações são meio a meio. Uns são mais velhos e outros são mais jovens. Infelizmente que o Caio Henrique perdeu um dos mais jovens. Bom, galera, agora vamos pro Lucas Silva. O Lucas Silva tem 27 anos de idade, é bem novo. Não bem novo, mas novo ainda assim. Ele é de Bom Jesus de Goiás, lá em Goiás. E a função dele é volante, podendo ser primeiro ou segundo, mas eu acho que ele se encaixa mais como primeiro volante, mais defensivo. A estreia dele também foi no jogo Grêmio e Caxias, que acabamos perdendo por Caxias por 2-0. Vou falar muito sobre esse jogo nesse vídeo, por causa que uma galera ainda estreou nesse jogo, mas a galera vai estrear num jogo melhorzinho. E no último jogo dele foi o Grenal das Américas, que saiu 0-0. Bom, o Lucas Silva no Grêmio tem um total de 10 jogos e 0 gols, contabilizando um total de 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o número dele é 16 em campo. Bom,
Para mim, o Lucas Silva também foi uma ótima contratação. Ele veio muito bem até essa parada. Não sabemos como ele vai estar depois da volta, mas por enquanto ele veio muito bem. Parecia que ele estava sem ritmo. Todo mundo começou criticando ele. Ele vai vir sem ritmo. Ele veio de peso morto. Mas não. Logo no primeiro jogo dele, ele já rendeu muito bem, não deixando algumas bolas passar. Óbvio que um dos gols do Caxias foi uma falha dele, mas de resto, eu acho que ele foi muito bem durante esse ano. Foi cada jogo melhorando, cada jogo evoluindo, assim como um jogador deve ser. Errou numa partida, melhora na outra. Tem que ser assim. Não que eu seja um jogador para falar dos outros, mas na minha opinião é assim. Como jornalista eu quero ser, minha opinião é essa. Agora vamos falar de Luiz Emanuel Orejuela. Olha como eu sou ator. Vou atuar como ator de novela mexicana. SBT, contrata nós. Bom, agora deu de enrolação, bora falar de um assunto sério. O Orejuela. O Orejuela tem 24 anos, ele é de Cali, na Colômbia. A função dele também é lateral direito. A estreia dele foi no Grêmio, no jogo Grêmio 5 e Esportivo 0 lá na Arena, que foi aquela goleada que nós estávamos precisando para botar o Grêmio para frente. O último jogo dele foi no jogo Grêmio 3, São Luís 2, que foi o último jogo antes da parada, que já era sem torcida. Nós conseguimos virar, graças a Deus, nós conseguimos virar com gols do Thiago Neves, com o Diego Souza e do PP, eu acho que foi. Agora eu não lembro, mas eu acho que foi. Deve ter sido. Mas foram esses. E o Orejuela, ele tem um total de 4 jogos com a camisa do Grêmio e 0 gols, por causa que não teve como fazer nada. E nesses 4 jogos ele teve 4 vitórias e é atuando com a camisa 17 em campo com o tricolor. Bom, o Orejuela eu ainda não tenho como falar muito, por causa que ele já mostrou algo, mas não é suficiente para eu poder falar minha opinião sobre ele. Se eu falar algo sobre ele agora vai ser muito precipitado. Ele mal pôde atuar e eu já tá criticando o cara por uma atuação não tão boa no jogo do Grêmio contra o São Luís, que foi o último do ano. Aí não dá, eu vou ter que esperar um pouco mais para falar melhor ou pior dele. Mas por enquanto vamos só esperar. Agora vamos falar do Vanderlei, que esse sim tem coisa para falar. Bom, o Vanderlei é o mais velho dessas contratações, tendo 36 anos, quase idoso, brincadeira. Bom, ele vem de Porecatu, lá no Paraná. A função dele é goleiro e a estreia dele também foi no jogo Grêmio 0, Caxias 2, lá na Arena do Grêmio. E o último jogo dele, como era esperado, foi no Grêmio 3, São Luís 2. Bom, o Vanderlei tem um total de 11 jogos com a camisa do Grêmio, com 8 gols sofridos e um aproveitamento de 66,7% no gol. Pelo menos é um aproveitamento ainda acima da média. Menos de 50 não é. Bom, a função dele é goleiro, como já disse, e ele tem 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ele atua com a camisa 27 no gol do Grêmio. Agora era para nós falar do Caio Henrique. Infelizmente ele acabou saindo do Grêmio, mas mesmo assim eu vou falar dele, por causa que ele foi contratação do Grêmio. Bom, o Caio Henrique tem 22 anos de idade, é lá de Santos, em São Paulo, que é a cidade da minhas primas, que eu amo muito, beijo minhas primas, que elas estão lá, muita saudade delas. Bom, a função dele é lateral esquerdo. A estreia dele foi no Grenal lá no Bergamoteiro, que saiu 1-0 para nós, gol do Diego Souza. Botou aqueles colorados para ficar quieto. Um abraço para todos os meus amigos colorados que estão dando uma força aí assistindo meu canal, mesmo sendo uns clubistas enormes, mesmo assim estão sempre aí fortalecendo. E o último jogo dele foi o Grenal das Américas, que foi no último jogo deu um monte de gente, infelizmente, e depois foi o Grêmio 3 São Luís 2, que o Renato acabou poupando o jogador. Mas mesmo assim, o Caio Henrique, ele tem 5 jogos com a camisa do Grêmio, um total de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Ele usava a número 19 em campo. Infelizmente, não tem muito como falar dele também, pelo menos o fato do Orejuela, ele só tem um jogo a mais. Não tem muito como dizer algo concreto sobre ele. O único que eu vi é que ele é bem mais ofensivo e tem muita vantagem com ele por ele saber pegar na bola melhor por ser volante, tratar ela melhor.
Porque o Cortez, que é lateral esquerdo mesmo, ele pode usar as duas pernas, isso era uma coisa muito boa, que não só uma, que nem o Cortez usava, mas mesmo assim, de resto eu não tenho muito o que falar sobre ele, devido à saída precoce dele e devido aos poucos jogos que ele teve, também por causa do pré-olímpico que ele atuou lá junto do PP, do Mateuzinho e do Felipe Mejolaro. Agora vamos falar do Thiago Neves. Para quem não viu, os últimos dois que eu vou falar, tem um vídeo melhor falando sobre eles dois, que é o meu vídeo analisando contratações de Thiago Neves e Diego Souza. Tá aí no canal, rapidinho de achar, só vocês procurarem. Bom, o Thiago Neves, ele tem 35 anos de idade, ele é lá de Curitiba, no Paraná. A função dele é meio-campista e a estreia dele foi no jogo Grêmio 5, Esportivo 0, lá na Arena. O último jogo dele foi o Grêmio 3, São Luís 2. Nós ganhamos São Luís lá na Arena também. Bom, o Thiago Neves tem um total de 7 jogos com a camisa do Grêmio e infelizmente só um gol. Eu acho que ele estava demorando para pegar o ritmo, mas eu achei que quando ele fez o gol ele poderia ir melhor depois, mas infelizmente não tivemos futebol depois do gol dele, que foi no jogo do Grêmio São Luís. Bom, nesses 7 jogos ele contabiliza um total de 5 vitórias e 2 derrotas usando a camisa número 10. Agora, para finalizar, o Diego Souza. Bom, o Diego Souza, como quiser chamar, El Tanque, mas o cara tá danado. Bom, Diego Souza tem 34 anos, ele é de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro mesmo assim. Bom, a função dele é centroavante, a estreia dele foi no jogo Grêmio 1, São José 0, no dia 20 de 1 de 2007, lá em 2007, antes dele chegar. E o último jogo dele foi o Grêmio 3-2 São Luís aqui na Arena. Bom, ele tem um total de 72 jogos pela camisa do Grêmio e 21 gols, com um total de 40 vitórias, 9 empates e 23 derrotas. Ele usa atualmente a camisa 29, mas se eu não me engano, ele já foi 7. Para mim, o Diego Souza, ele preencheu uma lacuna muito importante no ataque do Grêmio, que tava faltando aquele cara que tu só toca pra ele, que ele sabe botar pro gol. Ele fica como um centroavante, como se fosse, caralho, comparando. O Cristiano Ronaldo também, ele se movimenta e tal, mas ele sabe quando pegar a bola e fazer o gol direto, cara. O Diego Souza sabe fazer isso. Ele não fica enfeitando, ele não fica fazendo bobagem. Ele recebe a bola na frente da área, cara, ele chuta. Ele faz o correto, o rápido, o simples e o mais confiável, cara. O Diego Souza, ele sabe o que fazer com a bola nos pés perto da área, cara. Não é que o Romário dizia que ele era o rei da área? Bom, pra mim o Diego Souza também é. Pode ser, eu tô meio que valorizando ele ter mais, mas eu acho que ele foi muito importante para esse início de ano, que se eu não me engano ele já tem 5 ou 6 gols nesse ano em umas 7 partidas. Se eu não me engano é algo mais ou menos assim, mas ele tinha a maior média de gols da equipe, ele é o artilheiro da equipe, junto sendo o artilheiro do Gauchão. Então é isso, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que viu até o final do vídeo, mas antes eu vou fazer uma coisinha. Eu vou dar a minha ordem das melhores contratações. Não que um é melhor que o outro, não que um seja pior que o outro em habilidade, mas para mim eu vou justificar como os que mais fizeram proveito com a camisa do Grêmio, que mais ajudaram o Grêmio neste início de ano. Para mim, em primeiro lugar, vai obviamente o Diego Souza, porque ele tem essa média de gols e é o artilheiro do Grêmio por enquanto. Segundo lugar, o Vitor Ferraz, por ele está sendo muito bem na lateral direita. Em terceiro, o Lucas Silva, também por ele estar indo muito bem de volante. Em quarto, o Vanderlei. Em quinto, o Thiago Neves. Em sexto, o Orejuela. Eu não citei o Caio Henrique porque infelizmente ele já não é mais jogador do Grêmio. Mas mesmo assim, galera, eu agradeço a todo mundo que viu até aqui. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra morena, manda pra tia, manda pro tio, manda pro vô, pra avó, manda pra alguém que tu sabe que vai gostar do Chico aqui do Portal Imortal, que vocês vão curtir o canal. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu por todo mundo pela força. Vocês são um show. Obrigado pelos 137 inscritos de novo. Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Olha, giradinha épica. Fui! Dali Grêmio.